aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um Balaio de Protocolos. Boa, Hoje a gente vai mergulhar num assunto que a Vitória pediu pra gente destrinchar. isso aí. Árvores AVL. Oh, Preparou o café e o bloco de notas, Vitória, já. porque o papo vai ser denso. Pode deixar, Paulo. Tô aqui com tudo pronto pra desvendar esse mistério. E vai entender, a parada é complexa. É? Mas quando a gente saca a lógica, fica até É bonito. verdade. A Marcela Santos explica tudo direitinho no livro dela, Balanceamento de Árvores. A gente vai usar ele como guia hoje. Legal. Para começar, Ah, qual a sua maior dúvida sobre árvores AVL? acho que entender para que elas servem no dia a dia. Tipo, eu vejo essa galera da computação falando, Eita, mas qual a aplicação real? Me explica como se eu fosse leiga. boa pergunta. Imagina que você tem zilhões de arquivos no computador, tipo fotos, músicas, documentos. Se você não organizar isso em pastas, como você acha aquele vídeo específico do seu cachorro? Nossa. Ia ser um caos total. Ia levar horas procurando. Exatamente. É aí que entram as árvores binárias. Elas ajudam a organizar essa bagunça. Certo. Cada arquivo seria um nó da árvore. Ah. E a gente organiza eles com base em algum critério, tipo data de criação ou não. Ah, entendi. Tipo um catálogo de biblioteca, que organiza os livros por autor ou tema. Isso aí. Só que às vezes a árvore pode ficar torta, desbalanceada. Imagina que você guarda arquivos de música na pasta Downloads. Aí um lado da árvore fica gigante e o outro vazio. Aí fica difícil achar as coisas, né? Tipo quando a gente abre uma pasta no computador e tem um monte de arquivos soltos sem nenhuma ordem. Perfeito? E nas árvores, isso significa que buscar um arquivo específico fica lento e ineficiente. É aí que brilham as árvores AVL. Que legal! Elas são tipo aqueles artistas de circo que equilibram vários pratos girando ao mesmo tempo, sabe? Maneiro. Mas como elas conseguem esse equilíbrio? É mágica. Quase isso. Elas usam um truque chamado rotação. Basicamente, a árvore se rearranja para manter o equilíbrio. A Marcela explica direitinho no livro com os diagramas que ajudam a visualizar. E essas rotações, como funcionam? Tem vários tipos. Sim. Tem rotações simples para casos mais básicos e rotações duplas quando a coisa fica mais complexa. Imagina a gente tentando equilibrar um monte de livros numa pilha. Mas a gente só precisa ajeitar um livro, outras vezes precisa rearrumar a pilha inteira. Interessante. Mas, Paulo, Oi. me explica melhor essa parada de altura da árvore. No livro da Marcela, ela fala que isso é importante para entender o balanceamento. Mandou bem, Vitória. A altura da árvore é tipo a distância entre a raiz, A raiz. que é o topo da árvore, Certo. e o nó mais fundo. Quanto mais alta a árvore, mais caminhos a gente precisa percorrer para achar um nó específico. Então, se a árvore for muito alta, de um lado só fica desbalanceada e a busca fica lenta, certo? Exatamente. É por isso que as árvores AVL usam as rotações para manter a altura equilibrada. E para saber se a árvore está balanceada ou não, a gente usa o fator de balanceamento, que é tipo um indicador de estabilidade. Fator de balanceamento, que nome chique. Me explica melhor como ele funciona. Basicamente, ele mede a diferença de altura entre a subárvore da esquerda e a subárvore da direita de um nó. Se a diferença for maior que 1, a gente sabe que a árvore está desbalanceada e precisa fazer uma rotação. Entendi. Tipo, se a subárvore da esquerda tiver 3 níveis de profundidade Isso. e a da direita só 1, a diferença é 2. Então a árvore está desbalanceada. Perfeito. É como se a gente estivesse medindo a estabilidade da árvore. E com base nessa medida, a gente escolhe a rotação mais adequada para cada situação. Acho que já estou começando a pegar o jeito. Yep. Mas e as rotações? Como funcionam na prática? Tem exemplos? Claro. Vamos analisar cada tipo de rotação com exemplos e tudo mais. A primeira que vamos ver é a rotação simples à direita, ou LL, como a Marcela chama no livro. Imagina a seguinte situação. Temos uma árvore com raiz 8. 8. E a esquerda dela ou não? 6. 6! Aí precisamos inserir o número 5. E aí a árvore fica desbalanceada. Isso mesmo. Porque o 5 vai para a esquerda do 6, Ok. que já está à esquerda do 8. Aí a árvore fica pesada para a esquerda. Para corrigir isso, fazemos rotação LL. O que acontece é que o 6, que era filho da esquerda, vira a nova raiz da árvore. E o 8, que era a raiz original, vai para a direita do 6. Tipo uma troca de posições. Mas e o 5 onde fica? O 5 continua sendo filho da esquerda do 6, tranquilo. A rotação só afeta a posição do 6 e do 8. E o legal é que com essa simples mudança, a árvore volta a ficar balanceada. Maneiro. Mas e se o 6 já tivesse um filho à esquerda? Tipo o número 4? Ótima pergunta, Vitória. Nesse caso, o 4 se torna filho à esquerda do 8, que agora é filho à direita do 6. É como se a gente estivesse deslocando um pedaço da árvore para a direita. Entendi. É como um quebra-cabeça que a gente reajusta para encaixar as peças. Perfeito. Essa é a ideia da rotação LL. E a rotação ER
que a rotação simples à esquerda funciona de forma parecida, só que em espelho. Em vez de girar para a direita, a gente gira para a esquerda. Acho que já tô pegando o jeito. Legal. Mas e quando a coisa complica? Você falou de rotações duplas, lembra? Sim, as rotações duplas entram em cena quando a gente tem um zigue-zague na árvore. Mas vamos deixar essa parte para a próxima, que já falamos bastante por hoje. Concordo. Já tô com a cabeça cheia de rotações e árvores, mas tô adorando aprender sobre isso. Que bom, Vitória. Fico feliz que você esteja gostando. E na próxima parte, vamos desvendar os mistérios das rotações duplas e ver como elas garantem o equilíbrio das árvores AVL. Até lá. Até a próxima, Paulo. Vou dar uma olhada no livro da Marcela pra ir treinando. E aí, pessoal? De volta ao balaio de protocolos, prontos para continuar nossa saga pelas árvores AVL. Estamos. Na última parte, a gente viu como as rotações simples ajudam a balancear essa estrutura. Isso. Mas e quando a coisa fica mais complexa? Aí que entram as estrelas do show, Vitória. As rotações duplas. Elas são como um passo de dança mais elaborado, que exige mais coordenação e técnica. Lembra que eu estava falando de zigue-zague na árvore? Sim. Quando a gente insere um novo nó que causa esse zigue-zague, as rotações simples não são suficientes. Tipo, quando a gente tenta equilibrar um objeto instável e só ajeitar uma parte não resolve, né? Precisa mexer em vários pontos para ajeitar. Claramente. E aí que as rotações duplas entram em ação. A primeira rotação dupla que vamos ver é a rotação air, ou rotação dupla à direita. Vamos pegar aquele exemplo da árvore com a raiz 8. Sim. O nó 6 à esquerda e uma 7 à direita do 6. Lembra? A árvore ficou desbalanceada porque o 7 formou um zigue-zague com o 6 e o 8, né? Isso mesmo. Para corrigir esse zigue-zague, a gente faz a rotação LA, que é dividida em 2 passos. Primeiro, a gente faz uma rotação simples à esquerda na subárvore esquerda, ou seja, a gente gira o 6 e o 7 para a esquerda, fazendo com que o 7 vire a nova raiz dessa subárvore. Entendi. Então o 7 fica no lugar do 6 e o 6 vai para a esquerda do 7 e o 8 continua como a raiz principal. Exatamente. A primeira rotação só afeta a subárvore à esquerda. Aí no segundo passo a gente faz uma rotação simples à direita na subárvore que foi gerada pela primeira rotação. Ou seja, a gente gira o 7 e o 8 para a direita, fazendo com que o 7 vire a nova raiz da árvore inteira. Caramba. É como se a gente estivesse subindo o 7 na árvore, né? Primeiro ele sobe para a raiz da subárvore e depois para a raiz principal. Perfeito. E com essa dupla rotação, a árvore volta a ficar balanceada. O 8 fica à direita do 7 e o 6 fica à esquerda do 7. Viu como é importante saber qual rotação usar em cada situação? Nossa, é mesmo. Parece um jogo de Tetris, onde a gente tem que encaixar as peças de forma estratégica. Mas e a outra rotação dupla, a RL? Ela funciona de forma parecida. Sim. A rotação RL, ou rotação dupla à esquerda, é como se fosse a rotação LA ao contrário. Em vez de girar para a esquerda e depois para a direita, você gira para a direita e depois para a esquerda. Mas a ideia é a mesma, corrigir o zigue-zague na árvore. Entendi. Tipo, se o zigue-zague for para o outro lado, a gente usa a rotação RL. Paulo, no livro do Marcela Santos tem uns códigos em linguagem C para essas rotações. A gente precisa saber programar para entender as árvores AVL. Calma, Vitória. Os códigos são só para mostrar como as rotações são implementadas na prática. A gente não precisa saber programar para entender o conceito. O importante é entender a lógica por trás das rotações e como elas garantem o equilíbrio da árvore. Ufa, que alívio. Achei que ia ter que virar programadora do dia para a noite. Mas me diz uma coisa, Paulo. Qual a importância das árvores AVL no mundo real? Elas servem só para organizar arquivos no meu computador. De jeito nenhum, Vitória. As árvores AVL são usadas em diversas áreas da computação. Principalmente quando a gente precisa lidar com grandes volumes de dados e garantir buscas rápidas. Por exemplo, lembra do Google? Quando você faz uma pesquisa, ele usa estruturas de dados eficientes, como as árvores AVL, Que legal. para te mostrar os resultados em frações de segundos. Sério. Então as árvores AVL estão por trás da rapidez do Google. Exatamente. Sem elas, a gente ia ficar esperando horas para ver os resultados daquela receita de bolo que a gente tanto queria. Nossa, que doideira. E que bom que elas existem, né? Mas me fala mais. Onde mais as árvores AVL são usadas? Imagina os bancos de dados, Vitória. Eles guardam informações de milhões de clientes, transações, tudo organizado de forma eficiente. As árvores AVL ajudam a garantir que as consultas aos bancos sejam rápidas, mesmo com essa montanha de dados. Tipo quando eu consulto meu saldo no Internet Banking. Exatamente. Ou quando você faz uma compra online e o sistema verifica se você tem saldo suficiente. Tudo isso acontece rapidinho, graças a estruturas de dados eficientes como as árvores AVL. Caramba, Paulo, tô passada. Não imaginava que as árvores AVL estavam em tantos lugares. E tem mais, Vitória. Sistemas de navegação, GPS, jogos de computador, algoritmos de inteligência artificial.
As árvores AVE são verdadeiras heroínas da computação, garantindo que tudo funcione de forma rápida e eficiente. Uau, tô impressionada. Parece que as árvores AVE são tipo as super-heroínas do mundo da organização de dados, né? Com certeza. Elas garantem que a gente acesse informações de forma rápida e eficiente, sem precisar esperar uma eternidade para os resultados. E o mais legal é que, por trás de toda essa complexidade, existe uma lógica simples e elegante, baseada no conceito de balanceamento. É verdade. A gente viu que, com algumas rotações estratégicas, é possível manter a árvore sempre equilibrada, mesmo com a inserção de novos nós. Exatamente. E essa é a beleza das árvores AVE. Elas combinam simplicidade e eficiência para resolver um problema fundamental na computação: a organização de dados. De volta ao balaio de protocolos. Tô impressionada com essas árvores AVE, Paulo. A gente usa elas sem nem perceber, né? É verdade, né? Elas estão por trás de tudo. E pensar que tudo isso começou lá em 1962, com 3 cientistas russos, É verdade. Aaron Somvelski e Landis, que mente brilhantes, hein? Demais, né? Eles criaram um conceito revolucionário que continua relevante até hoje, mesmo com todos os avanços da tecnologia. É que a gente vive num mundo com cada vez mais dados, né? Todo mundo conectado, gerando informação o tempo todo. Imagina a bagunça que seria sem as árvores AVE para organizar tudo isso. Deve ser um caos total. Imagina tentar achar um vídeo específico no YouTube sem uma estrutura de dados eficiente, você ficar rolando a página para sempre. Verdade. Ainda bem que as árvores AVE estão lá, trabalhando nos bastidores para garantir que tudo funcione direitinho. É. Mas, Paulo, além do Google, bancos de dados e YouTube, você falou que elas são usadas em jogos, né? Me explica melhor como isso funciona. Pensa num jogo de corrida, Vitória. O sistema precisa calcular a posição de cada carro na pista, as colisões, a física do movimento. Tudo isso gera uma quantidade enorme de dados que precisa ser processado em tempo real. Caramba, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É aí que as árvores AVE entram em cena, ajudando a organizar esses dados de forma eficiente para que o jogo rode lisos, sem travamentos. Elas garantem que as informações certas estejam disponíveis no momento certo, para que a experiência do jogador seja a melhor possível. Nossa, que incrível! As árvores AVE estão em tudo, né? De coisas simples do dia a dia até tecnologias super avançadas. E o mais legal é que por trás de toda essa complexidade, o conceito básico é bem simples. Manter a árvore balanceada para garantir buscas eficientes. É uma ideia elegante e poderosa que revolucionou a computação. E pensar que a gente começou essa conversa sem saber nem o que era uma árvore AVE. Pois é. Agora eu me sinto quase uma expert. A gente ainda tem muito para aprender, Vitória. Mas o importante é ter a curiosidade de se aprofundar nos temas, entender como as coisas funcionam. Com certeza. Valeu por me guiar nessa jornada, Paulo. Aprendi muito e tô animada para desvendar outros mistérios do mundo digital com você. E eu tô animado para te guiar nessa aventura, Vitória. Nosso balaio de protocolos está só começando. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau, galera. E continuem ligados no Balaio de Protocolos.